E indo para o bloco de tecnologia, Juliana, acho que você já falou, né, a tendência, né, que todo mundo está falando, IA, inteligência Não tem como artificial. fugir disso, a gente fica se repetindo, né? Acho que todo podcast deve repetir a IA, Pois porque não é. tem como, gente. Não, então, eu acho legal sempre fazer essa pergunta, porque para mim, a pergunta pode ser a mesma, mas a visão para mim importa bastante, porque como são áreas diferentes, talvez, né, tenha aquela visão mais pessimista da IA, que é aquela visão mesmo que eu brinco, né, de Skynet, Exterminador do Futuro, né, que vai dominar... Acabar com o meu emprego. Isso, que eu acredito que tem essa visão mais pessimista. Tem a visão mais otimista, não, a IA ela veio como algo para ajudar, uma ferramenta, que é o que eu entendo que a maioria do pensamento ainda é esse. Mas a gente percebe sim que ainda existe um pouco de resistência. Ou eu vou trazer o mesmo exemplo do CRM que eu falei. Né? A IA é a mesma coisa. Ou tem a resistência, a pessoa não quer usar porque acha que isso vai acabar, e ela acaba se fechando totalmente, ou ela usa, mas não sabe usar. Que também tem esse mesmo problema. Porque assim, eu jamais vou falar para você não usar IA, porque seria uma incoerência. Porque eu venho do CRM e CRM tem IA. Mas o que eu sou contra é a má utilização daquilo, né? Então, assim, como você mesmo falou, acho que você resumiu perfeitamente. Eu acho que falta ainda as empresas elas terem essa noção de como que o cliente ele se comporta na ponta, né? Você gostaria, por exemplo, pegando um exemplo que você deu, da sua carga, a pessoa está provavelmente estressada, né? Então, acho que vai provavelmente. Na melhor das hipóteses, está só um pouco estressada. Então, com certeza, uma IA não vai dar conta de conseguir identificar todas as nuances de sentimento que aquela pessoa tem. Ou às vezes às vezes a IA vai dar a mesma resposta que o humano daria, mas ele quer desabafar, ele quer saber que quem está lá do outro lado... Está preocupado, ou tem filho, já passou por uma situação assim. Como é que você vê essa questão, Ju? Porque, para mim, eu tenho muita curiosidade de saber como uma pessoa de marketing hoje usa uma IA ou usa uma tecnologia e como você vê essa questão da usabilidade. Eu pessoalmente, né, Juliana, eu sou muito fã da IA. Eu uso todos os dias. E hoje para quase tudo, né? Na empresa a gente tem o pacote do Google, então o Gemini. O Notebook LM, ele é quase um assistente pessoal. Ele é quase um outro colaborador no meu time. Uma convidada que ela deu o nome para a IA dela, tá? Eu tenho vários. Eu tenho pelo menos três assistentes, cada um com um nomezinho lá, que eu chamo eles quando eu preciso de alguma coisa. E o Notebook LM, você fala, gente, são várias apresentações, é um volume de informações muito grande. Então, eu trago tudo para mim, aprendo Notebook LM, porque eu pergunto, Notebook, onde eu coloquei os setores foco para o próximo semestre? Ele me dá exatamente a apresentação onde eu tinha colocado aquilo. Então, eu gosto muito da IA. E, como você falou, não dá para falar em não usar IA. Não é nem porque o CRM tem IA, mas é porque ela tá aí. E ela não vai embora. Né? Ela não é nem mais uma tendência, não é nem uma coisa para o futuro. Já está acontecendo, gente. Não tem como. Então, quando eu olho para a IA dentro do marketing, a gente tem 1 milhão de opções. E foi muito o que você falou. A gente precisa saber usar a IA. Seja no Notebook LM, seja no Gemini, seja no CRM, seja na vida pessoal. Então, um exemplo bobo. Como eu falei, eu uso IA o tempo inteiro. E já umas 2 ou 3 vezes eu perguntei para o meu assistente, eu queria sair para comer e queria um restaurante bacana, eu tenho uma série ali de coisas que eu gostaria num restaurante. E eu já umas 2 ou 3 vezes perguntei para o meu assistente aonde eu poderia comer e ele me deu um restaurante que não existia mais. E eu fui para o restaurante que não existia mais. E aí eu fiquei muito brava. Mas fiquei brava assim de ameaçar, não usar, falar, Gemini, eu vou trocar você pelo ChatGPT, porque não é possível que você mandou pro restaurante errado. Chegou lá, nem não existia mais o restaurante, ele tinha fechado. Só que aí você percebe que, na verdade, não é que a IA te respondeu errado, é que o seu prompt estava errado. Né? Então, saber, mais do que ter a IA, saber usar a IA. E no caso de uma empresa, ter ali um fornecedor que te traga as ferramentas corretas e a forma de uso correto, ela é fundamental. Porque quando você está na sua IA pessoal, eu errei o restaurante, parei o carro e fui em outro restaurante. Tava tudo bem. Achei outro restaurante, ainda dei um passeio, foi ótimo. Mas quando você está na empresa, não.
Você precisa do dado correto, você precisa da informação correta, você precisa, às vezes, de um relatório que sai muito rápido que você precisa puxar. Então, mais do que implementar um MIA dentro da companhia, ter um fornecedor que possa te trazer qual a IA certa, qual a ferramenta certa, qual a busca que você tem que fazer, te dar os parâmetros corretos, te dar as APIs corretas, fazer as integrações que são necessárias, porque senão você tem só uma ferramenta cara que não vai te dar nada. E como eu falei, marketing vive de dados. Assim, se eu não tiver os dados corretos, eu posso fazer um investimento alto em alguma coisa que está completamente errada. Né? Isso não pode acontecer. Então a gente precisa, de fato, de uma IA bem implementada e bem pensada. Não só de uma IA que vai te mandar para um restaurante que está fechado.